Olá, meu nome é Jefferson Ferreira de Moura Pereira, eu sou estudante da Universidade Federal de Alagoas, Polo Maceió, do curso de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, e venho aqui apresentar um trabalho da disciplina Problemáticas da Educação Física, onde pede para que a gente, na avaliação final, faça um mapa conceitual, ligando os pontos de todas as semanas que a gente passou a ter trabalhos, em que a gente passou a estudar, em cima de artigos científicos e sobre a orientação de um tutor do polo da universidade, que nesse caso foi o professor Silvan Menezes. Então começa a explicação saindo da problemática da educação física, onde nós temos a questão da atuação docente, que o primeiro artigo ele traz um texto com o seguinte título: texto 1, Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Então, esse artigo ele vem para trazer uma reflexão de como é que está a nossa prática e como ela deveria ser. Então, ele basicamente já dá um choque de realidade, porque é muito comum a gente ver essas práticas que são colocadas ao longo do artigo científico apresentado e como a importância da gente estudar para conseguir superar essa problemática, esse tipo de acontecimento de prática pedagógica constante nas aulas de educação física nos espaços escolares. Então o artigo ele traz a questão das práticas tradicionais, e são práticas que já vêm há muito tempo acontecendo nos espaços escolares, o abandono do trabalho docente, que também pode ser chamado de desinvestimento pedagógico, e as práticas inovadoras, que são as mudanças, que é aquilo que vem de novo com os professores, digamos que inovadores, que fazem o acontecer de uma forma diferente nas suas aulas. O texto 2, a gente tem uma relação de teoria e prática, onde o artigo ele é sobre a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Traz dois pontos muito importantes, que é a ênfase no ensinar a fazer e o conhecimento sobre o fazer. Esses dois artigos eles têm uma ligação, porque nas práticas tradicionais a gente tem o ensino dos movimentos ligado à ênfase no ensinar a fazer, na execução propriamente dita. Já as práticas inovadoras vai ter uma ligação, certo? Uma compreensão das práticas corporais ligada ao conhecimento sobre o fazer. Então a gente consegue compreender melhor como é que a gente vai praticar uma determinada prática corporal, sobretudo com modelos tradicionais, práticas tradicionais, com ensinar no ensinar a fazer, a ênfase no ensinar a fazer. E depois nós vamos para um outro aspecto, que são as práticas inovadoras, com a compreensão das práticas corporais ligando aos conhecimentos sobre o fazer. Então, o ensinar a fazer e o conhecimento sobre o fazer. É um artigo, muitas das vezes, confuso para quem está fazendo uma primeira leitura, mas para quem já teve um conhecimento e lê com mais atenção, vai perceber a importância para a questão da emancipação do estudante, para que ele não só reproduza o ato motor por reproduzir, mas que tenha um significado, que tenha uma importância. O artigo de número 3, ele vem com a seguinte
problemática a questão da legislação. O texto 3, ele é a educação física como componente curricular da educação básica, os aspectos legais. Então ele aqui vai trazer a questão da identidade e finalidade da educação física do ponto de vista da legislação, qual a contribuição da educação física, qual a importância da educação física, ela está presente na LDB enquanto componente curricular obrigatório, nas diretrizes, né, da Base Nacional Comum Curricular, nos antigos planos, os PCNs, Planos Curriculares Nacionais, tem toda a parte da documentação, tem todo o aparato judicial para que os estudantes tenham no ensino o correto, no ensino, anos iniciais, fundamental anos finais e ensino médio. Então, qual o objetivo da educação física ao longo da educação básica brasileira? Então ela tem uma identidade, ela tem a questão da cultura corporal, do movimento, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa contextualizar. E traz numa outra dimensão a cultura da dispensa na educação física, onde no artigo 26 da LDB, no parágrafo 3º, traz questões como, por exemplo, pessoas que tiverem 30 anos ou mais, é facultativa a educação física nas escolas, quem trabalha 6 horas ou mais, quem tenha prole, ou seja, quem tenha filho, e através do decreto de número 1044, que são casos de saúde, as pessoas ficam com a educação física facultada, né? Então a gente observa que ainda existe retrocessos com relação à legitimidade da educação física enquanto componente curricular obrigatório, porque esses tipos de facultatividade não deveriam existir. Se algum tipo de doença, para que o estudante não possa frequentar aquela aula, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa, esse estudante deve se afastar, na verdade, de todas as disciplinas, de todas as aulas e não só de educação física. Isso mostra o quanto a gente ainda precisa evoluir, né, com relação à legislação educacional referente à educação física. O texto de número 4, ele traz a questão do afastamento e a indisciplina. A temática do artigo é o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, onde a gente tem aqui a questão do afastamento, mais uma vez, relacionada à desvalorização enquanto componente curricular obrigatório. Ou seja, existe um afastamento porque as pessoas culturalmente, boa parte dos gestores escolares, coordenadores, demais colegas das outras disciplinas, as famílias, os próprios estudantes, consideram a educação física como uma disciplina que não reprova, como se não tivesse uma importância a nível de conteúdo. Então, por ter esse desprestígio, né, enquanto saber, as pessoas acabam tendo esse desinteresse e muitas das vezes acabam sem participar das aulas propriamente ditas, o que acaba sendo muito prejudicial para todo mundo. A indisciplina, ela está ligada à questão da educação em família, está muito ligada à questão da questão social, né? A gente se depara com situações de indisciplina nos espaços escolares e muitas das vezes é uma realidade que vem da falta de estrutura do alunado, né? O alunado vem de uma situação muito vulnerável, vivencia coisas pesadas dentro de casa, dentro da comunidade, não tem uma educação doméstica, um acompanhamento como deveria ter. Então são N problemas, N situações que acabam acarretando muito no fator, na questão da indisciplina. Então, muito ligado à questão da educação e família, muito ligado à questão social e que acaba sendo uma realidade muito constante na nossa prática pedagógica. O 5º artigo das problemáticas da educação física vem como forma de tratamento do conteúdo esporte. O texto 5, ele tem como título Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar.
onde vem com a questão da esportivização, um método que a partir da década de 70 foi muito explorado na educação brasileira. É um período que envolveu a ditadura e que as pessoas viam a educação física como um meio de formar atletas de alto rendimento para as Olimpíadas, inclusive nesse período pegou os estudantes que estavam lá na universidade. A ditadura queria que eles se ocupassem praticando esportes para que houvesse menos mobilização dentro das universidades, né? Então teve até a reforma universitária, tem toda uma contextualização, toda uma problemática por trás. Então o modelo de esportivização ele já deveria ter sido ultrapassado, já foi ultrapassado, mas algumas pessoas ainda continuam reproduzindo, principalmente existe uma tendência às pessoas que têm uma formação mais antiga, próxima desse período de acontecimento. A partir do modelo da esportivização, nós tivemos as abordagens pedagógicas a partir da década de 80, enfim, vários exemplos, o crítico superador, a crítico emancipatória, a desenvolvimentista, né? Então nós tivemos várias abordagens que surgiram a partir da década de 80, que vieram para dar uma outra visão à educação física, a como a gente ensina a educação física, a praxis pedagógica com várias abordagens, várias metodologias, e deixando para trás esse modelo da esportivização. A gente, numa construção com vários autores, teve inclusive o livro coletivo de autores, já trazendo, junto com grandes autores, Surat Nadarido, a Celi Tafarel, começa toda uma construção, toda a mudança da educação física e o fortalecimento para que a gente tivesse hoje, do jeito como a gente tem uma educação física, com publicações, com orientações, com documentos que norteiem melhor a nossa prática e que a gente possa refletir e ajustar cada vez mais a praxis pedagógica, a nossa prática. Então o cenário atual, ele hoje está bem diferente por conta das produções científicas, as universidades, os programas de especialização, as especializações de estricto sensu, mestrado, doutorado, tem favorecido para que a área cresça, para que a gente evolua, para que a gente melhore e para que a gente deixe algumas metodologias antigas bastante conservadoras e que a realidade do país como um todo já deveria ter superado essas dificuldades, mas tem mudado bastante e a gente tem ganho muito com as construções, com as produções, com as inovações, né? Então a educação física hoje já tem um outro patamar, nós já temos uma cientificidade boa e cada vez mais evoluindo. O artigo de número 6, ele vem com a questão das aulas mistas e a equidade de gênero. No texto 6 traz que a educação física escolar e a questão de gênero, onde nós temos as aulas mistas ou separadas por sexo. É uma questão também muito comum nos espaços escolares. A gente ainda identifica que tem professores que têm dificuldades, que separam meninos e meninas, situações que não deveriam estar mais acontecendo e que ainda, infelizmente, acontecem nos espaços escolares. A construção cultural dos corpos masculinos e femininos, né? Os estereótipos, os preconceitos e questões que a sociedade deve superar, né? E a gente tem que trazer essa problemática, discuti-la e abrir mais a mente das pessoas para que a gente possa estar evoluindo enquanto sociedade, uma sociedade mais justa, menos preconceituosa, mais equânime. E as possibilidades didáticas, né? A gente traz aqui as possibilidades didáticas, que são situações que, com relação à educação física escolar e a questão de gênero,
como a gente pode desenvolver nas aulas de educação física, aulas heterogêneas, situações inovadoras, o fortalecimento dessa política pública de educação de gênero, né, com relação à educação física, o que a gente pode trazer de novo para discutir, para que os estudantes comecem a ter a compreensão de que a gente precisa mudar, né, a gente precisa entender esse problema social e conseguir cada vez mais minimizá-lo e resolvê-lo, para que as pessoas, para que as mulheres, as meninas, elas tenham cada vez mais espaço, mais direitos, e a gente consiga quebrar esse paradigma, esse retrocesso que ainda é muito existente, né, no âmbito da educação física, não só na educação física, mas no mundo do trabalho, em todas as dimensões. A gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar para que cada vez mais nós tenhamos avanços e que as pessoas sejam libertas para esse tipo de situação. Por último, a gente tem as problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF, onde trouxe no artigo, no texto 7, o ensino por meio de temas geradores, a educação física pensada de forma contextualizada, problematizada e interdisciplinar, onde nós temos em uma ala a codificação das problemáticas da educação física na escola, onde eu escolhi na apresentação do seminário, do projeto temático, a questão da péssima estrutura física das escolas e a falta de material pedagógico. É uma coisa muito presente no meu cotidiano, é a péssima estrutura das instalações escolares e a falta de material pedagógico para que a gente possa ter aulas diferentes e até mesmo as aulas comuns que a gente deveria, de conteúdos conhecidos, a gente não tem também um material de basicamente nada. Então é uma questão muito comum e que dificulta muito nosso trabalho, a questão estrutural e a falta de material. Então, que é a codificação das problemáticas da educação física. Então apresentei esses pontos, né, como problemáticas, como situações que acontecem na minha rotina profissional. E na outra aula, a disciplina pediu para a gente fazer a descodificação e busca de superação das problemáticas da educação física na escola, onde apresentei alternativas execuíveis para a praxis pedagógica. Na universidade, vivenciei isso aqui na universidade que me formei, a Universidade Federal de Pernambuco, Recife. A disciplina, por exemplo, de atletismo, nos apresentou tipos de confecções, de materiais em que a gente pudesse utilizar enquanto alternativa nas aulas de educação física. Então, eu não tenho basicamente material pedagógico nenhum e muitas das vezes acabo confeccionando junto com os alunos, exemplo de jogos de salão, a dama, o xadrez, consigo confeccionar junto com os alunos para que a gente consiga ter as aulas. Então são alternativas, né, para a realização da prática pedagógica, para que a gente não deixe de acontecer a educação física escolar só por falta de material, por falta de instalação escolar, instalação esportiva. Então a gente precisa ter essas alternativas, a gente precisa ter meios para conseguir superar essas adversidades e para que os estudantes eles aprendam cada vez mais e para que a gente mude esse olhar, né, de desvalorização que muita gente ainda tem para o componente de educação física, e para que a gente mostre um caminho diferente, a cultura corporal do movimento, né, o ato avaliativo desde a parte conceitual, a parte atitudinal e a parte procedimental, para que a gente consiga continuar avançando e melhorando a educação pública de qualidade e gratuita.